Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Sou Paulo Aito e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. As duas chegaram bastante debilitadas, uma delas com malária, com febre um pouco alta, e elas vão precisar de alguns dias de bastante repouso e de cuidados médicos, e também psicológico. Dom Luís Fernando de Lisboa descreveu assim e pela primeira vez o estado em que se encontravam as duas irmãs, as duas religiosas de São José de Jamberry, que quando foram libertadas ao fim de 24 dias de sequestro em Mocímboa da Praia. Elas foram apanhadas no meio de um grande ataque, um ataque de envergadura por parte de grupos armados, grupos jihadistas, que estão a espalhar o terror e o medo precisamente em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Este vai ser um dos temas em destaque no programa de hoje. Como habitualmente, tenho comigo, via Skype, a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos os que nos seguem em casa neste momento. Com quem vamos conversar sobre este tema e sobre todas as questões da atualidade. E vai ser mesmo por Moçambique que nós vamos começar, mas antes disso apenas uma pequena nota para recordar que a Fundação AIS assinala este ano, mais precisamente no dia 13 de outubro, 25 anos de presença ininterrupta aqui no nosso país. Uma data que não passou despercebida e que vários bispos fizeram questão de nos enviar mensagens de apreço e de incentivo também pela missão que é desenvolvida pela Fundação AIS em Portugal e em todo o mundo. Lá mais para o fim do nosso programa vamos ver então o essencial de todas essas mensagens que entretanto nos têm chegado e que são também uma prova, como eu já disse, do apreço porque a Fundação AIS é tida na sociedade portuguesa. Bom, vamos então até Moçambique, esse primeiro tema do programa de hoje. O Bispo de Pemba comentou para uma estação de televisão brasileira alguns pormenores que até aqui eram desconhecidos sobre as duas irmãs que estiveram sequestradas em Cabo Delgado durante 24 dias na sequência de um ataque terrorista a Mocímboa da Praia. E quando as irmãs foram libertadas, Catarina, o Papa Francisco foi logo o primeiro a ser informado. Sim, e essa é de facto uma das revelações do Bispo de Pemba à TV Globo. Portanto, Dom Luís Fernando de Lisboa desvendou algumas informações sobre estas duas irmãs da congregação de São José de Jamberry que ficaram reféns dos terroristas após o ataque a Mocímboa da Praia no passado dia 11 de agosto e referiu expressamente isso, Paulo, que após as irmãs terem sido libertadas, ele informou de imediato o Santo Padre. Estamos a falar de um ataque de grande envergadura a 11 de agosto a Mocímboa da Praia, uma cidade costeira em Cabo Delgado. Para além da destruição causada na cidade e da forma como os terroristas conseguiram até ocupar a zona portuária de Mocímboa da Praia, este ataque ganhou algum relevo internacional precisamente por causa do sequestro destas duas religiosas. Agora, em declarações ao programa Fantástico da TV Globo, o Bispo de Pemba avançou, Catarina, com alguns pormenores sobre o que é que aconteceu. E o mais relevante, Paulo, é o facto de as irmãs, mesmo durante as várias semanas que estiveram em cativeiro, reféns dos jihadistas, elas continuaram a cuidar das pessoas mais idosas. No fundo, Paulo, continuaram a fazer aquilo que era já a sua missão em Mocímboa da Praia antes do ataque. Muito bem, vamos já recuperar o essencial, digamos, das declarações do Bispo de Pemba, de Dom Luís Fernando de Lisboa, aos nossos colegas da televisão brasileira. Mas antes, um pequeno parênteses, apenas para recordar aos nossos telespectadores que, de facto, a província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, tem vindo a sofrer ataques de uma violência incrível a partir de 2017. Exato, Paulo. Calcula-se que nestes 3 anos de violência já houve mais de 560 ataques armados, o que significa uma média de cerca de um ataque de 2 em 2 dias, e no total já terão perdido a vida mais de 2.000 pessoas, registando-se ainda mais de 250.000 deslocados,
num cenário terrível de destruição que levou ao abandono de várias vilas e aldeias. Muito bem, vamos então ver o essencial dessas declarações do Bispo de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa, à televisão brasileira, à TV Globo. O Bispo diz que as irmãs estavam em Mocimboa da Praia quando se deu o ataque. Os insurgentes, eles dominaram toda a cidade de Mocimboa da Praia. Então elas estavam com eles, assim como estavam outras pessoas também, homens e mulheres e crianças, que estavam sob o cuidado delas, das irmãs. Mesmo em cativeiro, as irmãs seguiram com a missão de acolhimento. Algumas pessoas idosas não puderam sair do lugar, não conseguiram fugir. Então elas ficaram durante muitos dias levando comida para esses idosos. Só no início deste mês, depois de 24 dias, elas foram libertadas. As duas chegaram bastante debilitadas, uma delas com malária, com febre um pouco alta, e elas vão precisar de alguns dias de bastante repouso e de cuidados médicos e também psicológicos. Falta apenas um sinal dos céus, um milagre para a canonização de Francisco Van Thuan. A frase é do padre Marco Luís, que foi nomeado em fevereiro vice-postulador da causa de beatificação e canonização deste cardeal vietnamita. Desde então, desde fevereiro, o padre Marco tem-se desdobrado numa série de iniciativas, sempre com esse propósito principal: dar a conhecer a vida, a história e também a espiritualidade deste cardeal vietnamita, que é, podemos dizê-lo, um símbolo maior da Igreja perseguida nos tempos atuais. Nós falámos com o padre Marco e, Catarina, podemos dizer que tudo aquilo que tem sido feito tem sido absolutamente impressionante. É de facto impressionante, Paulo. E o padre Marco Luís, e devo dizê-lo também aqui perante os nossos telespectadores, é um grande amigo da Fundação AIS e nós também temos muita estima por ele. Portanto, já fez imensas coisas nestes 8 meses desde que foi nomeado para este cargo. Portanto, houve o lançamento de um site, houve edição de livros, houve programas de televisão, divulgou entrevistas, enfim, ele não parou sequer um instante durante estes 8 meses. E alguns desses livros foram editados precisamente com a parceria da Fundação AIS. Sim, é verdade. É o caso do livro O Herói da Esperança, uma biografia ilustrada do cardeal vietnamita, que foi editada em junho. Um convite à oração com este cardeal, e para nós, a AIS, seria impensável não ajudarmos a divulgar a história deste homem, de aspecto frágil, que passou 13 anos em cativeiro pelo regime vietnamita, o regime comunista vietnamita, e que foi declarado venerável pelo Papa Francisco em 2017. Fica aqui então esse desafio para os nossos telespectadores ficarem a conhecer melhor a vida, a história e a espiritualidade deste cardeal vietnamita, Francisco Van Thuan, que é um símbolo maior da Igreja perseguida nos nossos tempos. Como nos vai dizer já de seguida o padre Marco Luís, nesta altura falta apenas mesmo um tal sinal dos céus, o tal milagre, para que o cardeal Francisco Van Thuan seja elevado à honra dos altares. Só falta o milagre para a beatificação do venerável cardeal Van Thuan. Falta o sinal dos céus, concedido à terra, para que se marque a beatificação no tempo de Deus. Não é esse o trabalho da vice-postulação, o trabalho é a divulgação da figura, da mensagem, da espiritualidade do venerável cardeal Van Thuan, para que, assim, havendo mais pessoas a rezar, a confiar-se à sua intercessão, possa ser então alcançado o milagre, que é um sinal que confirma, da parte de Deus, que esta figura, cardeal Van Thuan, está junto de Deus e intercede por nós na terra. No tempo de Deus, assim analisado o milagre pelas comissões próprias, sempre há várias hipóteses, mas essa hipótese do milagre que se atribui ao cardeal Van Thuan, na sua veracidade, na sua força, no critério próprio de análise da Igreja relativamente ao milagre, requer também ter sido por intercessão do venerável cardeal Van Thuan. Então vale a pena rezar pela sua intercessão e continuar a pedir que esse sinal seja dado, porque é a única coisa que falta para a beatificação, uma vez que é venerável. Todo o processo
percorreu o seu caminho próprio. É esse ponto que falta, não é um pormenor, é algo determinante que a Igreja, na sua sabedoria, coloca nos processos, e neste caso também do Venerável Cardeal Vantuan. Agora vamos até à Síria. A guerra praticamente chegou ao fim neste país, com exceção talvez de uma zona no nordeste da Síria, onde há ainda uma bolsa de resistência jihadista. Mas podemos dizer que globalmente o país já se encontra de alguma forma pacificado. Praticamente já não há incidentes de guerra em toda a Síria. No entanto, e apesar disso, a vida cotidiana das pessoas não melhorou. O padre Hugo Alanis, do Instituto do Verbo Encarnado, ele está em Alepo e ele falou com a Fundação AIS. Numa entrevista para a Rádio Maria, dos nossos colegas da AIS de Espanha, o padre Hugo descreve mesmo um país, Catarina, podemos dizer, à beira da miséria. Sim, Paulo, podemos dizer isso. Portanto, a Síria é de facto um país à beira da miséria. O padre Hugo diz mesmo que as coisas estão pior agora e refere que um elemento preocupante, como a guerra já terminou, praticamente na maior parte do país, muitas organizações de ajuda humanitária já deixaram também este país e ficaram, portanto, neste momento as pessoas ficaram sem qualquer apoio. Bom, muitas organizações deixaram ou abandonaram já a Síria, mas não a Fundação AIS. Claro que não, Paulo. A Fundação AIS está e irá ficar na Síria, sempre que a apoiar a Igreja, sempre a apoiar a comunidade local, que precisa tanto da nossa ajuda. Na conversa com os nossos colegas espanhóis da Fundação AIS, o padre Hugo, ele pertence à paróquia da Assunção, em Alepo, a cidade de Alepo. Ele descreveu, de facto, situações que demonstram como a vida dos sírios está tão difícil. E tudo por causa, Catarina, podemos dizê-lo, da crise económica e, muito principalmente, das sanções económicas que têm estado a ser impostas precisamente à Síria. Sim, de facto este sacerdote escreve um país onde as pessoas sofrem no dia a dia, portanto os mais jovens sentem que não têm futuro e a Igreja tem procurado de facto socorrer os mais necessitados. Este padre diz mesmo que a economia da Síria está morta, não há trabalho, os salários são muito baixos, o futuro é incerto e os jovens não conseguem sequer planificar a sua vida, o seu futuro. Portanto, numa frase, Paulo, o padre Hugo diz que neste momento viver na Síria é mesmo muito, muito difícil hoje em dia. Falando ao telefone para o programa Perseguidos, mas não esquecidos, da Fundação AIS na Rádio Maria, aqui ao lado em Espanha, o padre Hugo Alanis diz mesmo que a crise económica que se está a abater sobre a Síria se agravou desde o passado mês de junho. Sim, agravou-se desde junho com a imposição de mais sanções económicas. Neste momento, e esclarece-nos o padre Hugo, nada mais pode ser importado ou exportado e ele diz que, por enquanto, a comida não falta, mas é mesmo só o essencial, porque depois falta quase tudo, medicamentos, tudo o que possamos imaginar. Bom, o padre Hugo dá vários exemplos, digamos, desta situação crítica em que se chegou, em que se encontra neste momento na Síria. É o caso, por exemplo, das crianças. Nesta altura, as crianças estão de regresso também na Síria à escola. As aulas estão a recomeçar. No entanto, diz o padre Hugo, muitas das crianças da sua paróquia, da cidade de Alepo, não têm sequer sapatos para se calçar. Vamos então escutar o testemunho deste sacerdote que pertence, recordo, ao Instituto do Verbo Encarnado, e que está em Alepo, a cidade mártir da guerra na Síria. Um testemunho aos nossos colegas da Fundação AIS de Espanha. La gente es el hecho de que la economía está muerta, la economía del país. Eso hace de que no haya trabajo, los sueldos son muy bajos, muy bajos. El futuro del país es incierto. Los jóvenes no ven algo para su futuro tampoco, para trabajar, para planificar, para soñar. Así que es muy difícil cómo la gente está experimentando esto. Más ahora de que desde junio se ha aplicado más sanciones todavía más fuertes a Siria,
hay mayores controles, no se puede ni importar ni exportar nada. Hace 2 años la gente pensaba de que ya terminando prácticamente los conflictos más grandes, ya muy pronto iban a empezar a ver una luz más fuerte de esperanza. Hace 2 años. Pasaron 6 meses, 1 año, 1 año y medio, 2 años, y ahora estamos peor que hace 2 o 3 años atrás. Estamos peor por la situación económica del país. Y sí, la gente necesita para el día a día medicamentos, alimentos. Ahora ahora ya empieza, la semana que viene empieza el colegio. Los niños, la mayoría de los niños de mi iglesia no tienen calzado, menos, por supuesto, lo esencial para ir al colegio y demás. De um país em crise para outro país em crise. Agora vamos falar da Venezuela. E falamos da Venezuela pois, segundo a Igreja Católica, a pandemia do coronavírus tem vindo a agravar uma situação que já se encontrava catastrófica no plano humanitário. Vários bispos têm dito mesmo, Catarina, que na Venezuela existe já uma situação de pobreza extrema. O pior ainda está para vir é, de facto, uma das frases que o Bispo de São Carlos tem repetido nos últimos tempos, referindo-se à situação da pandemia do coronavírus e às suas consequências para a vida já tão difícil do povo venezuelano. Bom, e o pior que está para vir refere-se à alimentação. Sim, à alimentação, mas não só, Paulo. Portanto, o Bispo, Dom Polito Rodrigues Mendes, diz mesmo que a Venezuela entrou já numa fase de fome, uma fase que está a piorar de dia para dia e que a economia está completamente paralisada. A pobreza extrema atinge já, calcula, cerca de 79% do país. O Bispo Mendes diz que os mais afetados, entre toda esta população, que está já numa situação de extrema pobreza, mas os mais afetados são, claro, os mais pobres, aqueles que não têm nada já para comer e que não têm possibilidade, por causa disso, de levar uma vida com um mínimo de dignidade. Sim, e é por eles que a Igreja se bate em primeiro lugar. Portanto, o Bispo, que tem pedido sistematicamente ajuda à Fundação AIS, diz que o país já não consegue ultrapassar esta crise sozinho. A Fundação AIS lançou em Portugal e também a nível internacional uma vasta campanha de ajuda de emergência para a Igreja da Venezuela. Uma campanha que apela à generosidade, claro, dos benfeitores da Fundação AIS para com o povo deste país sul-americano, e importa não esquecer que na Venezuela residem milhares de compatriotas e suas famílias, compatriotas portugueses e suas famílias. Esta é, portanto, uma campanha, Catarina, que não pode parar. Não pode parar nunca, Paulo. E, aliás, o nome da campanha diz mesmo isto. Portanto, dar vida a um país que está a morrer. Portanto, eu deixo aqui, uma vez mais, o meu apelo a todos os nossos benfeitores e amigos, aos nossos telespectadores, que se têm revelado sempre tão solidários nestes momentos de crise, para que nunca se esqueçam, de facto, do povo da Venezuela. A Venezuela precisa, talvez, como nunca, da nossa ajuda, das nossas orações e, acima de tudo, também da nossa solidariedade. Esta campanha da Fundação AIS tem-se revelado, de facto, essencial para a sobrevivência da Igreja e dos mais pobres dos pobres na Venezuela. Vamos agora escutar o depoimento de uma irmã. Já algumas vezes vimos por aqui esta irmã. Agora é um novo depoimento da irmã Maria Chiquinquira. Ela pertence às missionárias eucarísticas da Nazaré. Ela agradece, mas também pede e sublinha, uma vez mais, o pedido de ajuda. É preciso continuar a ajudar a Igreja, é preciso continuar a ajudar a Venezuela. É mais uma voz da Igreja a dizer que a Venezuela é um país que está quase a morrer. Las religiosas en Venezuela son hermanas y madres que no descansan. Ayudan a todos sin escatimar en esfuerzo y cariño. Ellas cuentan contigo para sanar a un país que se desangra. Hola, soy la hermana María Chiquinquirá, soy una religiosa de la Congregación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Vivimos en un pueblo muy sencillo en las montañas en Venezuela.
Como sabrán, nuestro país está sufriendo mucho en estos días. Nos enfrentamos a una situación muy inestable. A veces no tenemos electricidad ni agua corriente. Los alimentos son tan caros que muchas personas no pueden permitirse comprar leche o pan. No obstante, debemos mantenernos fuertes y rezamos a Dios para que nos dé esperanza y amor para ayudar a la gente de la mejor manera posible. Una manera de ayudar es el comedor que tenemos, para que los niños y otras personas en necesidad puedan comer al menos una vez al día. En nuestro centro de formación enseñamos a las mujeres peluquería y costura, para que puedan aprender un oficio para ganarse la vida. Dios nos ha llamado para estar aquí con nuestra gente. Así que aquí estamos, sirviéndola, apoyándola, estando presentes en sus vidas. Ayuda a la iglesia necesitada, apoya a religiosas de Venezuela, como la hermana María Chiquinquirá, para que puedan tener un sustento y sobrevivir. Haz algo grande por Venezuela. Contigo daremos vida a un país que se muere. Dona. A partir do Canadá, onde reside desde há cerca de 15 meses, Asia Bibi, que é aquela mulher que se tornou, do Paquistão, que se tornou um símbolo mundial da luta contra a perseguição religiosa, a perseguição à comunidade cristã no seu país, no Paquistão. Esta mulher, esta Asia Bibi, foi entrevistada, portanto, a partir do Canadá, onde reside, para a Fundação AIS, pelo nosso colega Alessandro Monteduro, da Fundação AIS de Itália. Uma entrevista que, aliás, temos vindo aqui a acompanhar ao longo das últimas semanas. Hoje chega ao fim essa entrevista e, na parte final, portanto, o nosso colega Alessandro Monteduro chega mesmo a convidar, logo que seja possível, claro, Asia Bibi para visitar a cidade de Roma e, claro, para ir até ao Vaticano. Vamos conferir já de seguida, então, a resposta de Asia Bibi a esse desafio da Fundação AIS para visitar Roma logo que isso seja possível. E também vamos ver, uma vez mais, também o agradecimento, as palavras de agradecimento de Asia Bibi por tudo aquilo que também a Fundação AIS tem feito, ou fez neste caso, e continua a fazer por si e pela sua libertação. Vamos conferir a sua resposta. Sono grata d'aiuto alla Chiesa che soffre e a tutti i benefattori di ACS in Italia e in tutte le parti del mondo che sostengono le persone perseguitate come me a causa della propria fede. E io non solo prego per loro e li ringrazio con tutto il cuore, ma chiedo da simbolo di essere utile per aiutare tanti altri fratelli che sono perseguitati e do la mia disponibilità per dare visibilità alla loro condizione. L'ultima cosa, la più importante, Asia. Posso invitarti a Roma nei prossimi mesi, quando ti sarà più comodo assieme a tuo marito, assieme ad Ashik e alle tue figlie? Certamente, grazie. Sai che Roma riserva delle sorprese meravigliose, dunque facciamo in modo che la tua bellezza incontri le bellezze di questa grande città, della città eterna. Ho un profondo desiderio di venire a visitare Roma e, se possibile, di incontrare il Santo Padre e voi tutti, e anche di visitare i luoghi sacri in Gerusalemme, città della sorgente della mia fede, Gesù Cristo. Lì lui è stato ucciso sul Calvario e lì è risorto. Molto bene. Ci sentiamo già nei prossimi giorni per organizzare. Vi ringrazio vivamente e anche se il mio cuore è addolorato per la persecuzione di tanti cristiani, sono felice di aver potuto parlare con voi e prego per voi e per Papa Francesco che ci sostiene nella fede. Grazie Asia, tutta aiuta la Chiesa che soffre e ti abbraccia. Lo fa da 10 anni e continuerà sempre a farlo. Un grande saluto. Un saluto particolare alle tue figlie. Mi raccomando. E ci sentiamo presto, prestissimo. Okay, nice to meet you. Thank you. Thank you so much. Bless you. Grazie. Bye. Thank you so much. Ciao, a presto.
Vamos agora ao encontro do nosso colega, no jornalista José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, para saber quais são as principais novidades nesta diocese, que é a diocese de Macau, que é a única diocese em toda a China onde ainda se reza em língua portuguesa. Com o início do ano escolar, também as aulas de catequese arrancaram no passado mês de setembro aqui em Macau. Das 9 paróquias sobre a alçada da Diocese de Macau, 2 lecionam aulas de catequese em português. São elas a paróquia da Igreja da Sé Catedral e a paróquia de Nossa Senhora do Carmo. Este ano, devido ao confinamento a que a população de Macau está sujeita e ao facto de muitas pessoas terem encontrado na religião alguma paz de espírito num momento tão conturbado como é o combate à pandemia do Covid-19, muitos foram os pais que inscreveram os filhos nas aulas de catequese com os números registados até ao momento a satisfazerem muito os responsáveis das 2 paróquias. Segundo o padre Daniel Ribeiro, vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, este ano há 9 turmas de catequese para crianças e jovens e uma turma para adultos. Há aproximadamente 100 catequizandos e 18 catequistas. No catecumenato estão inscritas 5 pessoas. Já no que respeita à Igreja de Nossa Senhora do Carmo, localizada na Ilha da Taipa, a irmã Maria Lúcia Fonseca, coordenadora da catequese em língua portuguesa nesta paróquia, avançou que para o biênio de 2020-2021 estão já inscritas cerca de 30 crianças, o que se traduz num aumento significativo, tendo em conta que nos últimos anos o número situou-se entre 15 e 20 crianças. Ainda de acordo com a irmã franciscana missionária de Nossa Senhora, a catequese pela qual é responsável tem por base o canto, por meio do qual as crianças aprendem sobre a vida de Jesus. Desde que o atual bispo de Macau assumiu o episcopado, a catequese e o catecumenato têm estado no topo das prioridades, pois para Dom Stephen Lee a formação cristã é tão essencial para a formação das crianças e dos jovens como qualquer outro ensinamento, seja na escola, seja na família. Foi José Miguel Encarnação, nosso correspondente em Macau, e assim estamos quase a chegar ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte vamos falar do Líbano, vamos falar das campanhas de oração que a Fundação AIS está a promover em Portugal e vamos escutar também o que os nossos bispos disseram a propósito dos 25 anos da presença ininterrupta da Fundação AIS em Portugal, uma data que se assinala a 13 de outubro. Muitas razões para ficar por aí, pelo nosso lado, deixe ficar, porque o intervalo é muito curto. Voltamos já dentro de um breve instante. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão da ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Tudo começou no Natal de 1947, quando um padre holandês de 34 anos, o padre Werenfried van Straten, tocado pela pobreza material e espiritual de 14 milhões de alemães deslocados depois da guerra, pediu aos católicos da Bélgica e da Holanda que ajudassem. O apelo deste mendigo de Deus deu origem a uma torrente de generosidade, provando que a reconciliação entre antigos inimigos era possível. Mais tarde, o sucesso deste apelo permitiu que ele se voltasse para as necessidades dos cristãos que sofriam dura perseguição por trás da cortina de ferro. Hoje, a Ajuda à Igreja que Sofre, ou AIS, é uma fundação pontifícia com alcance internacional em expansão. 23 secretariados nacionais em todo o mundo, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Através destes projetos, a AIS apoia a Igreja no seu serviço de oração e de ação a centenas de milhões de pessoas, dando não somente uma resposta atempada às necessidades urgentes, mas também um sinal de solidariedade aos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial.
a perseguição iniciada por grupos fundamentalistas provocou um êxodo sem precedentes. A AIS está empenhada em ajudar estes cristãos deslocados com respostas concretas à forte esperança e fé que mantêm no meio desta situação devastadora. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas, casas de Deus merecedoras da vida sacramental e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. Ao realizar este trabalho, é parte essencial da missão da AIS informar acerca deste sofrimento oculto dos católicos no mundo. A AIS elabora e distribui a nível internacional 2 publicações exaustivas: o Relatório da Liberdade Religiosa no Mundo, uma análise à ameaça à liberdade religiosa em 196 países, e o Relatório Perseguidos e Esquecidos, uma avaliação e classificação daqueles países onde os cristãos são perseguidos e oprimidos por causa da sua fé. Perante este mundo, carregado de tantos sofrimentos, uma das necessidades mais importantes é a oração. A AIS apoia as religiosas de vida contemplativa, permitindo que, com a sua humanidade, libertem uma poderosa fonte de amor de Deus. São as religiosas de vida ativa que cuidam daqueles que carecem de ajuda espiritual ou material, principalmente nas regiões isoladas. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades, mas que, contudo, vivem na pobreza. Anualmente, 43.000 sacerdotes recebem estipêndios de missas dos benfeitores da AIS, que solicitam a celebração de missas pelas suas intenções. Estes testemunhos inspiram jovens corajosos a oferecer a sua vida para servir a Igreja. Mas nas regiões pobres, responder a este chamamento é um percurso difícil. Para aliviar esta necessidade, todos os anos a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. Onde os fiéis não podem ir à Igreja, a AIS ajuda a Igreja a ir até aos fiéis, providenciando os meios de transporte necessários aos padres, religiosas e catequistas para servirem nas áreas mais remotas. Para ajudar a ensinar o Evangelho, a AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. Para muitos, este catecismo com ilustrações coloridas é o único livro que alguma vez terão. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão, bem como para a formação de pessoal qualificado para ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho nos média. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral de ajuda à Igreja que sofre. A viga vertical une-nos ao amor de Deus e a viga horizontal estende este amor aos nossos irmãos e irmãs. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui em Portugal. Sou Paulo White, comigo via Skype está a diretora da Fundação AIS aqui em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt. Bom, agora no início da segunda parte do nosso programa vamos falar do Líbano. É um país que concentra todas as nossas atenções e isto a propósito também da grande campanha de ajuda humanitária que a Ajuda à Igreja que Sofre, a Fundação AIS, está a promover aqui em Portugal, mas também a nível internacional. Antes de falarmos precisamente desta campanha, dos seus contornos, do que é que se pretende, é preciso recordar muito rapidamente, Catarina, aos nossos telespectadores que, de facto, a crise que se vive no Líbano é talvez a mais séria, ou seguramente uma das mais sérias de toda a sua história.
É seguramente, Paulo, uma das mais graves crises da história do Líbano. Ainda recentemente, uma equipa da Fundação AIS esteve neste país e no relatório que apresentou não há de facto margens para dúvida. Portanto, a crise no Líbano é brutal e hoje as pessoas hoje em dia tentam apenas sobreviver. E sobreviver é de facto a palavra que melhor descreve a situação neste país, que não podemos esquecer que se agravou ainda mais com a explosão no passado dia 4 de agosto no porto de Beirute. Uma explosão que deixou um rastro de destruição brutal. É preciso recordar que morreram mais de 180 pessoas e mais de 6.500 ficaram feridas por causa dessa explosão no porto de Beirute. Sim, e os estragos foram gigantescos. Portanto, a equipa da Fundação AIS teve a oportunidade de visitar igrejas, conventos, mosteiros e outros edifícios pertencentes à comunidade cristã e que ficaram gravemente danificados com a explosão. Portanto, a urgência neste momento, Paulo, é mesmo ajudar a recuperar ou a reconstruir o que é possível. Bem, exatamente o que é que se pretende então com esta campanha, Catarina? Nós queremos auxiliar estas pessoas que estão de facto numa situação dramática, numa situação trágica. Portanto, aliás, e relembro aqui os nossos telespectadores, mal se soube da explosão, a Fundação AIS enviou de imediato uma primeira ajuda de emergência de 250 mil euros para apoiar cerca de 5 mil famílias com os alimentos básicos, com cabazes alimentares, com a alimentação básica para poderem sobreviver. Tenho certeza que os nossos telespectadores têm sempre curiosidade nesse tipo de informação. O que é que os libaneses podem encontrar, Catarina, nesses cabazes que a Fundação AIS lhes faz chegar? São, como disse, são os alimentos básicos para a sobrevivência do ser humano. Portanto, os nossos cabazes têm latas de grão, de feijão, tinham pacotes de lentilhas, de arroz, bulgur, ainda queijo, leite e açúcar. Portanto, esta é de facto uma ajuda de emergência e importa deixar bem clara esta urgência desta campanha, porque todos os dias nos continuam a chegar relatos de pessoas que têm fome, que procuram comida no lixo porque já não têm dinheiro para poderem adquirir os bens essenciais e por isso nós somos a sua esperança, podemos dizer até, Paulo, somos talvez a sua única esperança. Campanha de ajuda de emergência para o Líbano. Eu penso que a maior parte dos nossos telespectadores já compreendeu claramente a necessidade urgente desta campanha, mas para quem nos está a ver e quem quiser ajudar, claro, a Fundação AIS, nesta campanha, o que é que precisa de fazer, Catarina? Como eu digo sempre, Paulo, apenas boa vontade da nossa parte, da parte de cada um de nós. Portanto, para colaborar connosco, e dirijo neste momento a todos os que nos estão a ver neste momento, basta entrar em contato connosco através do nosso número de telefone que está a passar neste momento, ou através da nossa página de internet, e dizer que quer apoiar o povo do Líbano. Portanto, é nestes momentos de crise que se vê esta nossa solidariedade, esse nosso apoio ao nosso irmão, e lembro que cada cabaz alimentar para uma família custa 42 euros e tem aqueles bens essenciais e procura de facto ser uma ajuda para quem não tem nada, para quem tem os frigoríficos e as prateleiras da despensa completamente vazias. Praticamente a fechar o nosso programa, vamos falar de oração. Na semana passada falámos aqui de uma corrente de oração proposta pela Fundação AIS a todos os portugueses, corrente de oração que começou às 0 horas do dia 1 de outubro e que vai terminar à meia-noite do sábado, dia 31 de outubro. A ideia é rezar o terço sem qualquer interrupção, sempre non-stop, durante todo este mês de outubro. Catarina, como é que tem sido a adesão dos portugueses a esta ideia da Fundação AIS, este desafio que a Fundação AIS lançou a todos os portugueses? Tem sido extraordinária, Paulo. Portanto, todos os dias temos recebido chamadas, cartas de pessoas que se querem juntar a nós nesta grande corrente de oração. Há pessoas que nos ligam preocupadas em saber se está tudo a correr bem, se temos todas as pessoas necessárias para cumprirmos as 24 horas por dia durante 7 dias por semana, mas felizmente e graças a Deus podemos dizer que esta corrente de oração está a ser um enorme sucesso e está a ser também mobilizadora e percebemos com esta grande adesão a esta corrente de oração que há cada vez mais pessoas unidas nesta causa comum, que é a defesa dos cristãos perseguidos e a defesa pela liberdade religiosa no mundo. Muito bem, mas temos mais uma proposta de oração para fazer, e agora neste mês de outubro. Desta vez é dirigida essencialmente para as crianças. A ideia é no próximo dia 18 de outubro, no domingo, coloque já na sua agenda, dia 18 de outubro, vamos repetir uma outra iniciativa
que tem sido um sucesso também em Portugal e em todo o mundo, chamada 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz. Sim, Paulo, e de facto, uma vez mais, esta iniciativa da AIS, que irá decorrer um pouco por todo o mundo, terá também o seu epicentro aqui em Portugal, mais concretamente em Fátima, na Capelinha das Aparições, onde as crianças irão rezar o terço, tal como Nossa Senhora pediu aos 3 pastorinhos. Bom, fica aqui então esse desafio a todos, professores, catequistas, pais, tios, irmãos, padres, religiosas, para todos os nossos telespectadores, para mobilizarem as suas crianças, para se mobilizarem também, claro, para rezar dia 18 de outubro. 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz. Quem precisar de ajuda nesta iniciativa, Catarina, o que é que deve fazer? Deve contactar a Fundação AIS, claro está, Paulo. Portanto, tanto para esta iniciativa que acabámos de falar, mas também para a outra que falei anteriormente, da oração interrupta do terço. Portanto, todos nós somos chamados a rezar pela paz, pelos cristãos perseguidos e pelo fim da pandemia. E os contactos são? São os de sempre, Paulo, portanto, peço a todos os que nos estão a ver neste momento, liguem-nos, vão à nossa página de internet e digam que querem aderir a estas 2 iniciativas e juntem-se a nós por esta oração ininterrupta pela paz no mundo, pelos cristãos perseguidos e pelo fim da pandemia. Muito bem, se em todo o mês de outubro nós estamos a rezar ininterruptamente o terço pela paz, pelo fim da pandemia e pelos cristãos perseguidos, no dia 18, neste domingo, dia 18, o convite é dirigido especialmente para as crianças, a todas as crianças. Nós agora vamos ver um pequeno vídeo, num minuto, a explicar porque é que este desafio é mesmo tão importante. Já imaginou o que pode acontecer se 1 milhão de crianças começarem a pedir a mesma coisa ao mesmo tempo? Vamos rezar pela paz. No dia 18 de outubro, crianças do mundo inteiro rezam a oração do terço para pedir a paz. Paz entre os países, paz nas famílias, paz no teu coração. Nas paróquias e comunidades, hospitais e orfanatos, escolas e jardins de infância, convidamos todas as crianças a participar onde quer que elas se encontrem neste Dia Global de Oração. 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz. O terço. Crianças a rezar de mãos dadas com Maria podem trazer a paz para o mundo. Paz no mundo. Para mais informações e para fazer o download do kit de oração, vá à página fundação-ais.pt. Vamos rezar juntos. Nós queremos a paz. No início do programa fizemos referência a uma data muito especial na história da Fundação AIS em Portugal, o dia 13 de outubro. Neste dia assinalou-se o arranque, digamos, das atividades da Fundação AIS aqui em Portugal. Foi, portanto, há 25 anos. Uma data que vários bispos fizeram questão de assinalar, enviando mensagens de apreço e mensagens também de incentivo pelo apoio que a ajuda à Igreja que sofre tem vindo a dar e vai continuar a dar, claro, aos cristãos perseguidos e em defesa da liberdade religiosa em todo o mundo. Não é possível, como se imagina, escutar agora na íntegra todas essas mensagens. Portanto, vamos assistir a isso, vamos ver essas mensagens ao longo dos próximos programas, ao longo das próximas semanas. Para já, como nota, como referência para esta data tão particular que estamos a assinalar, vamos assistir, digamos, à súmula, o mais importante de cada uma dessas mensagens. E vamos recordar também as palavras que o Presidente da República fez questão de enviar também para a Fundação AIS para assinalar os 25 anos de presença da AIS aqui em Portugal. De todo o coração que me associo à celebração dos 25 anos da presença da Fundação à Igreja que Sofre entre nós em Portugal. Não se trata só de comemorar uma data significativa, trata-se de celebrar 25 anos de vida. Isto é, de uma atividade imensa para que a Igreja em Portugal seja também parte ativa, colaboradora, em atitude de comunhão e partilha com a Igreja que sofre em várias partes do mundo.
E há muitos cristãos que continuam mártires, há muitos cristãos que têm de pagar com a própria vida e com extremo sofrimento a sua adesão à fé em Jesus Cristo. Que este organismo esteja presente junto deles, como nós também estamos, para mostrar a nossa catolicidade e responsabilidade universal, e estamos junto deles, ajudando-os, não só com a palavra de estímulo, mas inclusivamente com as dádivas materiais. Que elas não faltem. Também a gratidão a este trabalho da ajuda da Igreja que sofre e os meus melhores votos para que continue assim, a despertar-nos no sentido do que é mais preciso, onde há sofrimento, devemos estar também. Sabemos que as perseguições foram uma constante na história da Igreja, em variados momentos, ocasiões e lugares. Poderemos, porventura, pensar que esta realidade da perseguição aos cristãos está ultrapassada e que o tempo dos mártires é pura e simplesmente um capítulo da história da Igreja. Sabemos, infelizmente, que não é verdade. Os cristãos continuam hoje a ser perseguidos, a serem impedidos de poder praticar a sua própria fé e, muitas vezes, arriscando a sua vida em autêntico testemunho do martírio. Por isso, o trabalho que a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre realiza é um trabalho de extrema importância. São muitos motivos para dizer muito obrigado, assim como está atenda à ajuda à Igreja que sofre. Uma fundação amiga, solidária, próxima das igrejas de África. Eu costumo dizer que a ajuda à Igreja que sofre é a nossa mãe. Não há nenhuma diocese em Moçambique, em África, que não tenha recebido repetidas ajudas desta fundação. Que Deus vos abençoe e que vos dê o prémio e a recompensa que o Senhor lhe pode dar. A moeda forte do seu amor, da sua misericórdia. Um abraço a todos. Fica aqui, portanto, a minha palavra de gratidão, que tem um toque pessoal, mas é sobretudo institucional. Em nome da República Portuguesa, agradecer a uma instituição que, de forma desinteressada, tem contribuído para aprofundar a democracia em todos os seus sentidos em Portugal. Escutamos os testemunhos de alguns bispos e também do Presidente da República a propósito do 25º aniversário da presença ininterrupta da Fundação AIS aqui em Portugal. Palavras que são muito fortes. Eu volto a sublinhar, nós vamos assistir, digamos, a todas estas mensagens ao longo das próximas semanas, mas eu dizia palavras muito fortes que são também, Catarina, podemos dizê-lo, se representam uma enorme responsabilidade. Claro, Paulo, uma enorme responsabilidade, mas também incentivo e apreço. Portanto, um apreço pelo que fazemos, por esta nossa missão, por esta nossa disponibilidade em servir a Igreja, mas também um incentivo para continuarmos a nossa missão, para continuarmos a trabalhar pelos que mais sofrem, para dar voz aos que não têm voz, nesta defesa também da liberdade religiosa, que é, de facto, a mais preciosa e a mais íntima liberdade do ser humano. Aproveito também esta ocasião, Paulo, para agradecer a todos os nossos benfeitores, a todos os nossos amigos, a todos os que nos seguem neste momento, toda a ajuda, todo este caminhar lado a lado ao longo destes anos. Portanto, juntos temos tido esta missão de secar as lágrimas de Deus na terra, como dizia o nosso fundador, o Padre Werenfried van Straten. Portanto, a todos vocês, a todos os nossos benfeitores, amigos, telespectadores, o meu muito obrigada e que Deus continue a abençoar. E com estas palavras de gratidão pelos 25 anos de presença da Fundação AIS em Portugal, chegamos ao fim do programa de hoje. Agradeço a colaboração uma vez mais da Catarina Martins de Betancourt, diretora da AIS aqui em Portugal. E quanto assim, já sabe, espero por si aí, desse lado, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.